coração, a fim de buscá-los destemidamente, buscar o Senhor destemidamente, mesmo em meio à crise, ao meio ao sufoco. Vou chamar a Gabi Valença para vir aqui à frente, uma filha, orar pelo pai e também pelos pais aqui da igreja. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida, tuas misericórdias renovam sobre nós. E muito obrigada, Deus, porque hoje a gente pode comemorar um privilégio que o Senhor nos dá, que é ter paz. Obrigado porque muitas vezes o Senhor dá a eles sabedoria, discernimento, para que possa nos criar, para que possam demonstrar o amor que o Senhor tem por nós, para a gente, Deus. Obrigada pela vida de cada um, de cada pai dessa igreja, de cada pai, de cada irmão dessa igreja que às vezes o pai não é salvo em Cristo Jesus, mas mesmo assim o Senhor concede o privilégio, Deus. Muito obrigada porque o Senhor dá a graça, o Senhor dá a sabedoria, que o Senhor continue, Senhor, cuidando dos pais de todo mundo dessa igreja, que o Senhor continue sendo aquele que dá as forças, aquele que dá a paciência, a sabedoria, para que Ele possa nos ajudar, Deus, a viver essa vida. A gente sabe como é importante ter um pai, ser aquela pessoa em que a gente sabe que pode confiar. E, acima de tudo, sabemos que o Senhor é nosso Pai. E isso é o maior privilégio que nós temos, Senhor, porque não merecíamos ser teus filhos, Deus, mas o Senhor é tão bondoso e gracioso que o Senhor nos concede esse privilégio. Então, muito obrigada por isso, Deus. Obrigada porque o Senhor é nosso Pai Celeste. Obrigada porque o Senhor está conosco. Obrigada porque, mesmo que não tenhamos paz aqui na terra, nós temos ao Senhor. Então, estamos melhor que qualquer outra pessoa. Muito obrigada por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Chamar o pai Azaf para vir aqui à frente e ministrar o louvor. Amém? O pai Azaf. Oi? Oi. Bom dia. Bom dia. Amém. Graça e paz. Chegou. Em tua majestade és incomparável, em tua formosura, mais uma vez, Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, em tua majestade és incomparável, em tua formosura, não há outro
glória. És incomparável em tua majestade. És incomparável, comparável és em tua formosura. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Não há outro Deus como Jeová. Não há outro Deus além do Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar Deus como o Senhor. Aleluia. Tu és Deus bendito para todos sempre. Levantarei a minha casa nesse lugar e sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão, e sobre ela edificarei a minha igreja. Levantarei a minha casa nesse lugar e sobre ela edificarei o meu exército. Nem as portas do inferno e nem as portas do inferno não prevalecerão, e sobre ela edificarei a minha igreja. Não temas, eu sou contigo, ainda que um exército se levante contra ti. Não temas, eu sou contigo. Ainda que um exército se levante contra ti, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente. Sou teu refúgio, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente, nas tribulações. Não temas, não temas, eu sou contigo. Ainda que um exército se levante contra ti, não temas, não temas, eu sou contigo. Ainda que um exército se levante contra ti, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente,
o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou teu Deus. Tu és meu Deus. Eu sou teu Deus. Tu és meu Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia, para o seu louvor, para todo louvor da glória do nosso Deus, Senhor excelso sobre todos, que nos criou, que nos fez a imagem e semelhança de seu Filho unigênito Jesus, e nos deu nova vida, nos deu herança em seu Filho precioso, e nós te agradecemos. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso bendito, Ele nos criou, Ele nos formou a sua imagem e semelhança, e nós o bendizemos nessa manhã. Aleluia. Nosso Deus. Pode sentar, queridos. Deus continue abençoando. Esquecendo dos microfones hoje. Pronto. Vamos ver? Vamos ver. Pronto.
Graças a Deus. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz. Vamos começar hoje pensando aqui em uma palavra para os pais. Eu estou achando meio quente aqui, estou desconfiado que o trem aqui, mas não está querendo ligar também, não? Está desligado? Está desligado. Então, está feito o negócio. Suar um pouquinho. Queridos irmãos, hoje eu quero dar uma palavra assim aos pais. E hoje o departamento infantil está funcionando. Estou vendo alguns meninos aí, 3. E dos 3, chama que vai chegar mais? Então, os meninos aqui na frente, ó, para nós orar. Josué, capítulo 24, nós vamos começar por Josué, mas eu queria dar uma palavra assim, ao coração dos pais. Coisa boa. Vamos orar por esses meninos? Mileninha, vem cá orar por essas crianças. Vem aqui orar por esses meninos do departamento infantil. Pai, nós queremos te glorificar, nós queremos te honrar, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade de estar na tua casa, de louvar. Como é bom, Senhor, nós amamos estar na tua casa, o nosso coração se alegra, nós amamos a ti. Mas nesse momento queremos orar pela vida dessas crianças, que o Senhor derrame a tua sabedoria sobre cada um de nós que vamos dar aula, que a nossa aula venha diretamente do céu para essas crianças. Sim. E que essas crianças sejam homens e mulheres que vão te honrar, que vão te glorificar, Senhor. Então, Deus, usa nossas vidas, nós queremos apresentar os nossos corações, as nossas intenções, todos os momentos que em casa nós planejamos as nossas aulas, que seja para a glória do teu nome, para forjar homens e mulheres de oração, de palavra, que vão honrar e glorificar o teu nome. Tudo é para a glória do teu nome, Senhor. Não é mérito nosso, mas é mérito do Senhor. Receba toda a nossa intenção, receba todo o nosso coração. Nós queremos te louvar em tudo que a gente fizer. Então, Deus, receba, Jesus, para a glória do teu nome. Amém. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Josué, capítulo 24. Apenas 2 versos, 14 e 15. Mas hoje eu queria fazer um sermão em que víssemos a postura de um pai. E eu quero dar como título: Pais que não terceirizam a liderança espiritual da sua casa. Pais que não terceirizam a liderança espiritual da sua casa. Hoje eu queria tratar com vocês sobre esse assunto. Os pais que assumem diante de Deus a responsabilidade da liderança espiritual sobre a sua casa. Pais que não terceirizam a liderança espiritual de sua casa. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. A palavra do Senhor diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai bendito, essa é a palavra desafiadora para o nosso coração. Assumirmos a liderança espiritual do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Deus, dá-nos essa graça, dá-nos essa bênção, dá-nos
Pai bendito, essa responsabilidade espiritual diante do Senhor. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Josué aqui, nós sabemos o contexto desse texto, e nesse contexto nós vemos a responsabilidade da família ou a responsabilidade dos pais nessa hora. Temos aqui diante de nós um desafio enorme. Josué, diante de tantas oportunidades e diante das dificuldades que o povo estava vivendo, com tanta dubiedade no coração, com tanta dispersão, deuses dos amorreus, deuses que ficaram além ou além do Eufrates, deuses que ocupavam o coração do povo. Josué toma a liderança da sua casa e assume diante de todo o povo a sua liderança, não só sobre o povo, mas na família. Ele diz: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então essa é a grande postura, essa é a grande diferença de um homem de Deus que assume a liderança da sua casa. E eu queria então dar esse desafio para todos os pais que estão nos assistindo, mas todos os pais que estão aqui conosco hoje. Não terceirize, não deixe que a televisão, não deixe com que os valores que estão cercando a nossa sociedade delimitem ou sirvam de exemplo para os seus filhos, para a sua casa, para o seu lar. Assuma diante de Deus essa postura como Josué assumiu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito bem. Então, quais são as qualidades ou quais são as atitudes de um pai que não terceiriza a liderança da sua casa? Quais são as atitudes de um pai que não é relapso e nem deixa para os outros a educação dos seus filhos? Não deixa para a televisão, não deixa para a escola, não deixa para celular, principalmente hoje em dia, né? Para as redes sociais, para os influenciadores sociais dessa onda que nós estamos vendo, né, hoje em dia. Quais são, então, as qualidades? Em primeiro lugar, pais que não terceirizam são os pais que lideram sua família e andam com o Senhor, ou lideram sua família e andam na presença desse Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não vou deixar para com que outros exerçam esse papel de liderança sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Pais que lideram sua família, pais que assumem o papel de sacerdotes do seu lar, pais que assumem a vanguarda da liderança da sua família. Queridos, isso é extremamente importante numa sociedade hoje que estamos vivendo, ou num patamar de sociedade e de instrução familiar tão plural e tão diversificado como nós temos. Hoje em dia, uma das maiores dificuldades que nós temos é de exercer a liderança sobre os da nossa própria casa. Mas não somente o pai que lidera ou que exerce a sua liderança na sua família, de andar na presença do Senhor, de servir ao Senhor, mas pais que não terceirizam são pais que na dinâmica da vida, no corre-corre da vida, nos afazeres da vida, não deixam de orar por seus filhos, com eles e por eles. Vou dizer mais uma vez, em segundo lugar, pais que não terceirizam a liderança, ou não terceirizam a liderança espiritual da sua casa, são pais que, mesmo na dinâmica da vida, mesmo na dinâmica que o mundo tem infligido a nós, infligido a sua vida, a sua família, nesse novo comportamento social, não deixam de orar pelos seus filhos,
com eles e por eles. Há na Bíblia o exemplo de um homem extremamente desafiador para mim e para você. Abra comigo Jó, capítulo 1. Livro de Jó, é o livro antes de Salmos aí. Jó, capítulo 1, verso 5. Olha a postura desse homem, olha que liderança espiritual exercia Jó sobre a vida dos seus filhos e de sua casa. Pais que terceirizam ou que não terceirizam a liderança da sua casa são pais que oram por seus filhos e com seus filhos. Jó, capítulo 1, verso 5, diz assim: decorrido o turno de seus dias, ou do dia de seus turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Fazia Jó sacrifícios, holocaustos em favor dos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, e isso de maneira contínua. Pais que não terceirizam a liderança espiritual da sua casa são pais que intercedem pelos seus filhos. São pais que oram com e pelos seus filhos. São pais que assumem essa liderança diante de Deus em intercessão pela vida dos seus filhos. Ah, queridos, como é precioso para nós vermos homens que assumem essa liderança espiritual, que assumem essa postura espiritual na sua casa. São exemplo de oração dentro da sua casa. São homens que recebem de Deus esse papel importantíssimo dentro da sua casa, orar pelos seus filhos, orar com eles, ser exemplo de oração, para que os filhos vejam seus pais de joelhos. Como é importante isso, como isso é significativo na vida de um filho. Ainda que eles, no início, levem isso na brincadeira. Eu me lembro que eu tenho uma foto em casa dos filhos subindo na minha cacunda. Enquanto nós, às vezes, estávamos de joelho em casa na cama, um deles subiu na minha cacunda, eu não lembro qual foi. E eles achavam que a gente estava querendo brincar nessa hora. Mas que coisa preciosa. Depois eles vão crescendo, eles vão vendo o exemplo do pai, ajoelhado na beira da cama, orando por eles e com eles. Que diferença isso faz na vida de um filho? Que diferença faz isso na vida dos pais, na vida dos filhos? Portanto, pais que não terceirizam a liderança espiritual da sua família são pais que são exemplo de oração, são pais que oram pelos seus filhos. Em terceiro lugar, queridos, pais que não terceirizam são pais que têm corações convertidos aos seus filhos, cujos filhos têm coração convertido aos seus pais. Isso nós vemos em Malaquias, o último capítulo do Velho Testamento. Pais convertidos aos seus filhos e filhos convertidos aos seus pais. Olha que preciosidade e que coisa preciosa é para a sua vida, pai, você entender isso, você ver e buscar isso. Malaquias capítulo 4 é o último capítulo do último versículo do último livro do Velho Testamento. Abra lá para você ver que texto precioso para a sua vida. Malaquias capítulo 4, verso 6, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 4, verso 6. Último capítulo do último versículo do último livro do Velho Testamento. A palavra do Senhor diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus próprios pais ou aos seus pais. Por que Ele vai fazer isso? Ou que bênção é essa que vai acontecer nessa casa?
para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, pais que não terceirizam a liderança espiritual da sua casa são pais que têm corações convertidos aos seus filhos. Hoje, a gente vê tanta frieza dentro de uma casa. Frieza na família. Falta de diálogo na família. Hostilidade na família. Pais que desprezam os filhos dentro de casa. Filhos que têm ignorado a presença, desprezado o conselho e o diálogo com os pais. E como nós estamos vendo, a terra sendo ferida. A terra sendo ferida por esse motivo. Porque pais não têm tido corações convertidos aos seus filhos, nem filhos convertidos, corações convertidos aos seus pais. Há pouco tempo a gente viu aqui, na nossa cidade, um filho, por adoção, esfaqueando seu pai e a sua mãe. Criados na igreja, orientados dentro dos preceitos de Deus. Alvejou seu pai e sua mãe. Pais com os corações convertidos aos seus filhos. Filhos com os corações convertidos aos seus pais. Isso é um alvo a ser posto e colocado diante de nós. De tal maneira, filho, que você veja a mudança e a transformação que existe dentro de uma casa, cujo coração dos pais são convertidos aos seus filhos e o coração dos filhos convertidos aos seus pais. É tão diferente, porque a maldição não chega, não bate à porta dessa casa. E o que nós estamos vendo hoje é uma terra ferida com a maldição, de uma família desestruturada, de uma família totalmente desajustada, porque os pais estão ignorando a vida dos seus filhos dentro da sua própria casa. Pais que não terceirizam a liderança espiritual de sua família são pais que disciplinam os seus filhos e não deixam os seus filhos serem educados pelos valores do mundo, da televisão e do celular, como já foi citado aqui. Filhos sem disciplina são filhos mimados. Contudo, filhos reprimidos são filhos recalcados. Há duas extremidades e dois polos que nós estamos vivendo hoje em dia. Por um lado, filhos que não podem ser disciplinados. Filhos que ninguém pode chegar perto deles para dar um chega para lá, para dar uma repreensão. Pais que não usam a vara ou o chinelo mais para os seus filhos. A psicologia, de um lado, que defende a linha da não repreensão. Não pode, a criança, coitadinha da criança, ela é tão bonitinha, ela é tão boa, ela é tão perfeita, ela é tão isso e tão aquilo, não pode nem chegar perto dela. Por outro lado, pais que reprimem seus filhos, disciplinam sem amor, e os filhos se tornam filhos recalcados. Dois extremos extremamente perigosos para os pais que exercem a liderança espiritual dentro da sua casa. A palavra de Deus diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. A palavra de Deus diz que o nosso coração é um coração tendencioso para o mal, desde o nosso nascimento, desde criança.
Por isso nós precisamos de disciplinar os nossos filhos. Nós precisamos de exigir empenho. Agora, olha, essa frase é muito interessante. Exigir dos filhos empenho é bíblico, mas não o mesmo desempenho. Preste atenção nisso. Os filhos são diferentes. Todos os nossos filhos, criados da mesma maneira, dentro da mesma casa, filhos dos mesmos pais, eles são diferentes. Você exigir deles empenho, ó, bacana. Mas exigir deles o mesmo desempenho é desumano. Não é sábio. Não é papel de pais que estão antenados na vida dos filhos, que conhecem os filhos. Porque os filhos são distintos, são diferentes. Você pode exigir que eles tenham o mesmo empenho na escola, mas o mesmo desempenho não. São diferentes. Uns têm mais facilidades com certas matérias, outros não. Uns se inclinam para o português, outros para a matemática. Raros são aqueles que batem em química, matemática, física, português, não é assim não? Mas você pode exigir que eles sejam responsáveis na escola. Exigir o mesmo empenho nos estudos, mas o mesmo desempenho não. Atente para isso, pais, diante da liderança dos seus filhos. Diante de uma postura abençoadora para a vida dos seus filhos. A maior e melhor disciplina é fazer dos seus filhos seus discípulos. A disciplina é fazer dos seus filhos seus discípulos. Não é fazer dos seus filhos conforme os seus sonhos, aquilo que você deseja para que eles sejam. Seus filhos não podem ser cumpridores dos seus sonhos, mas você tem que ser exemplo para que eles sejam os discípulos seus na caminhada com Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, verso 4 diz: criai os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra admoestar quer dizer confronto verbal. Isto é, seus filhos precisam de ser confrontados, sim, sem gritarias, com os valores firmes que todo pai que exerce a liderança espiritual sobre a casa precisa de ter. Pode? Não pode. Vai? Não vai. Vem? Não vem. Há limites. Há situações em que o pai precisa de exercer autoridade, dizendo: isso pode, filho, isso não pode, e pronto. A maior prova de que você não tem autoridade sobre seus filhos é quando você fica falando: não pode, menino, não estou falando, eu já não falei tantas vezes que não pode. Oxê! Quantas vezes a gente vê isso? Não, o menino continua fazendo. Não! Menino! E o menino aí para o pai. Continua fazendo a mesma coisa. Pai, não, menino. E ele dá... Vai não, menino. E ele anda na mesma direção. Isso prova que você não tem autoridade sobre seus filhos. No mundo espiritual, quando você vai lidar com essa questão espiritual, é muito comum isso. A gente ver isso acontecendo. Quem não tem autoridade dá ordem 2 vezes. Quem tem autoridade, basta um olhar. Basta falar uma vez. Admoestação
é criar o filho na disciplina e num confronto verbal, sem gritarias, mas com autoridade. Preste atenção, filhos. Na Bíblia nós temos muitos exemplos. Já vimos o exemplo de Ló, o exemplo de Josué. Mas há um exemplo muito negativo e triste também na palavra. O exemplo de Ló e não de Jó. Ló foi um homem que, ao tomar o caminho do deserto, como Abraão, ele se aproximou de Sodoma e Gomorra. Cada vez mais próximos de Sodoma e Gomorra, cada vez colocando a sua tenda, armando a sua tenda, levando a sua tenda e consigo a família para perto de Sodoma e Gomorra. Pais que vão levando suas famílias, os seus filhos, para os valores de Sodoma e Gomorra. Cada vez armando a sua tenda, fazendo a sua tenda mais próximo dos valores de Sodoma e Gomorra. Você sabe quais são os valores de Sodoma e Gomorra. Você conhece a história da palavra. Cuidado aonde você tem armado a sua tenda. Abraão tomou o sentido diametralmente oposto a Sodoma e Gomorra. Onde você tem armado a sua tenda? De quem, de que valores você tem aproximado a sua família? Pais que não terceirizam a educação dos seus filhos são pais que ensinam pelo exemplo. Abra sua Bíblia, um texto que é extremamente conhecido e tão falado em nossos dias, nessa época em que falamos sobre educação de filhos. Provérbios capítulo 22, verso 6. É algo muito impressionante nesse texto, que nós não atentamos. Atentamos, aliás, só para uma verdade. O texto diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Presta atenção nisso, filho. Ensinar não é ensinar o caminho que a criança quer andar. Presta atenção. A gente se detém só em ensinar no caminho. Está certo, é ensinar no caminho mesmo. Mas que caminho é esse que você vai ensinar? O caminho que a criança quer andar? Aí você vai lá no caminho dela: ô meu filho, não faz isso não. Ô meu filho, corre cá, faz isso não. Ô meu filho, não, filho. Não é no caminho que a criança quer andar. Não é ela que faz as escolhas. Sabe por quê? Você precisa ensinar o seu filho a ser vaidoso? Você precisa ensinar o seu filho a mentir? Você precisa ensinar o seu filho a ser egoísta? Ou quando ele desde pequeno já fala assim: é meu. Desde criancinha ele já pega o brinquedo e fala assim: não dou, é meu. Isso é muito comum, queridos. Fazer a coisa errada já está na natureza humana, no coração de toda criança, de todo homem. Fazer a coisa errada por causa da nossa natureza já é algo que nós não precisamos de desviar o nosso coração. Já está implícito. Precisamos de aprender a ensinar a criança, ensinar a vida, a nós mesmos, como pais, a fugir dessa natureza tendenciosa e pecaminosa do pecado.
Há um ditado que diz: se enverga o cipó quando ele ainda está novo ou verde. O cipó é fácil de ser trabalhado com ele, quando ele é verde. Você pega ele, entorta ele para cá, entorta ele para lá. Uma vez lá no condomínio, compraram umas cestas assim de lixo, bacana, bonitinha, de cipózinha assim, ó, toda trançadinha. Que coisa bonita! Obra de arte. Cipó, você dá a forma que se quer nele, ele toma forma. Mas depois que seca, ele não enverga mais. É desse jeito, filho. Enquanto é novo, depois que se enrijece, quebra. Albert Schneider diz: o exemplo não é uma forma de educar ou de ensinar, mas a única forma eficaz de se ensinar. A única forma eficaz de se ensinar é pelo exemplo. E os pais são exemplo na vida dos filhos, na educação, na disciplina, na orientação que você deve ter. Lembre-se disso, pais. Dia dos Pais é dia que você não terceiriza a educação dos seus filhos, mas ensina-os desde criança, ainda verdes, com seu exemplo. Mais importante do que gerar filhos biologicamente é gerar filhos espiritualmente. Pais que não terceirizam a vida ou a educação ou a liderança da sua casa são pais que estão mais preocupados em gerar filhos espiritualmente do que gerar física ou biologicamente os filhos. Presta atenção nisso, pai. A gente vê muitos filhos por adoção, que não foram gerados biologicamente, mas que tiveram a educação, o exemplo. Deus cercou de tal forma, instruiu de tal maneira. Existem muitos pais que estão mais preocupados em deixar uma boa fortuna, deixar riquezas, bens, conforto, diplomas, fartura na minha casa. Bacana, nada de errado. Você querer deixar uma herança para o seu filho, uma estrutura financeira para a sua casa, nada de errado, tudo certo. Mas isso não é o primeiro valor que deve ocupar o seu coração como líder e como pai. A presença de Deus na família é o que há de mais importante e de maior valor dentro da sua casa. Eu vou repetir, pai. A presença de Deus na família é o que há de mais importante e de maior valor na sua casa. Pai, preste atenção nisso. Mais do que todo o esforço que você faz para dar a ele um conforto, é dar a ele o conforto de ter uma casa estruturada espiritualmente. É uma casa com valores espirituais. É uma casa em que Deus é glorificado e exaltado. Deus é o centro da família. Deus é a razão principal da existência. É o motivo pelo qual nós vivemos em família. A glorificação do seu nome. Em último lugar, queridos, pais que exercem e não terceirizam a liderança espiritual da sua casa
são pais que vivem o temor do Senhor e vivem para o bem da sua família. Pais que não menosprezam o valor da sua casa. Pais que não trocam o valor da sua esposa por qualquer outra coisa. Como exemplo para os seus filhos. O maior exemplo que você dá para os seus filhos é amando a mãe deles, respeitando a mãe deles, honrando a mãe dos seus filhos. Pais, saibam disso. A liderança espiritual da sua casa passa por essa postura de homem de valor, homem que tem valores cristãos, homens que assumem a responsabilidade espiritual da sua casa e que são bênção na vida dos seus filhos, por exemplo, por conduta, por postura, que seus filhos podem imitar. Que nessa manhã de domingo, dia dos pais, você possa tomar essa posição firme, pai, segura, de não terceirizar a educação dos seus filhos e não deixar de assumir a responsabilidade do seu lar. Não deixar de assumir a responsabilidade da sua família, de ser padrão e exemplo para os seus filhos. Vamos orar, vamos baixar nossa cabeça, vamos agradecer a Deus pelo privilégio de termos pais que não terceirizam a educação, a orientação dos seus filhos. Pais que são exemplo dentro de casa. Pais que podem dizer para os seus filhos, podem me imitar. Porque eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podem dizer isso diante dos filhos, com toda tranquilidade, com toda a segurança do que estão fazendo no dia a dia de sua casa. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê essa graça, como família. Senhor, nós já oramos aqui, mas queremos mais uma vez reforçar e pedir. Abençoa cada pai dessa igreja, ó Pai. Como foi dito aqui, nessa palavra tão desafiadora, não só aos pais, mas a todos nós, que o Senhor talhe em seus corações as virtudes de Cristo Jesus. Que o Senhor possa forjar e alimentar, encorajar, disciplinar, moldar verdadeiramente cada coração de cada homem, a fim de que eles sejam mais semelhantes a Ti, que eles possam resplandecer a Tua glória, resplandecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua justiça, a Tua autoridade dentro das suas casas, ó Pai. Dê essa graça no mundo onde tantos valores contrários à Tua palavra são ensinados e proliferados, ó Pai, nas escolas, nas ruas, nas televisões, nas redes sociais. Tantas virtudes são despejadas na mente dos nossos filhos, das crianças da igreja, ó Pai. Nós pedimos para que esses homens, esses pais possam ter uma postura proeminente, ó Pai, primeiramente de exemplo, de homens que buscam ao Senhor, de homens que têm fome e sede de Ti, e que ensinam a sua casa, os seus filhos a igualmente buscarem ao Senhor. Pai, dê essa graça, dê essa fome, dê esse exemplo, ó Pai, para a vida desses homens, a fim de que eles possam viver realmente dessa maneira, ó Pai. E que eles também possam, confiados na Tua autoridade, poder instruir a sua casa, instruir os seus que estão consigo, para instruí-los para diante do Senhor,
Pai, nós aqui estamos rogando e pedindo que o Senhor possa estar fechando as arestas, ó Pai, e abençoando cada residência aqui representada nesse lugar, ó Pai. Sabemos que um dos meios, um dos canais, dos lugares que sofre mais ataques do inimigo é a nossa família. Muitas vezes Satanás ele vai atacar justamente nas áreas onde somos mais sensíveis, nas áreas que mais nos afetam, e muitas vezes essa é a nossa casa, é a nossa família, são os nossos filhos. Portanto, ó Pai, livra cada residência aqui dos dardos inflamados do inimigo, acampa anjos verdadeiramente, ó Pai, protege-os, ó Pai, de qualquer artimanha, de qualquer armadilha, ó Pai. Muito pelo contrário, que o Senhor esteja fortalecendo e fincando mesmo cada casa aqui na rocha que é Jesus Cristo, ó Pai. E uma casa que não esmorece, que não é derrubada por conta dos ventos, das dificuldades dessa vida, mas que permanece em pé, solidificada na rocha, ó Pai. Abençoa mesmo as famílias da igreja do Pino, ó Pai. Abençoa cada um que não está aqui também, mas que está nos acompanhando pelas mídias sociais, ó Pai, ser com eles em nome de Jesus, e que possamos continuar a testemunhar dos gloriosos feitos que o Senhor tem operado no meio das famílias dessa igreja, ó Pai. Abençoa-os e clamamos assim, no nome do Teu Filho amado Jesus, e em nome do nosso Pai, ó Pai, aquele que verdadeiramente atende o nosso clamor, que conhece a nossa necessidade e que sabe aquilo que nós precisamos. A Ele nós recorremos, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode vir aqui, Eliane vai vir aqui à frente, porque as crianças têm uma lembrancinha aí para os pais da igreja. E a gente vai então celebrar. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui presentes para dar lembrancinha para os pais, né? Como já foi orado, né? Então a gente vai chamar as crianças aqui na frente e entregar as lembrancinhas para os pais que estão aqui presentes, tá bom? Então as crianças aqui na frente, por favor. Os pais fiquem de pé, por favor. Os pais que estão aqui presentes. Os pais presentes. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, Teteu, vem. Vem, Eriquinha, vem. Aqui, ó. Vai entregar teu pai. Tu entrega a papai, viu sim? Vai, entrega pro seu pai. Cadê as crianças? Aqui. Tu entrega a teu pai. Aí tu com o Teteu, viu sim? Vai lá, que é o mesmo pai. Tá? Agora os pais. Agora os pais que estão... Agora os pais que estão em pé. Em pé. Entrega aqui. Deixa eu pegar aqui. Os pais que estão em pé. De Gi. Gi vai entregar aos pais que estão em pé, tá? As lembrancinhas. Que Deus abençoe cada pai aqui, que o Senhor continue verdadeiramente a abençoar cada um. Aqueles que não vieram, não ganharam a lembrança, tá vendo tu? Vamos, então, continuar cultuando ao nosso Deus através dos dízimos e das ofertas. E a gente vai lá abrir a Bíblia, lá em Deuteronômio, no capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26. Prontos? Todos lá? Abrindo as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 26. A gente vai ler juntos os versículos 10 e 11. Combinado? Apenas... Obrigado. Apenas 2 versículos e a gente vai ler em uma só voz. Deuteronômio, no capítulo 26, versículos 10 e 11.
A palavra do Senhor diz assim, vamos ler todos juntos? Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, e a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Esse trecho aqui do livro de Deuteronômio como um todo, na verdade, vai traçar diversas diretrizes do povo de Deus. Moisés vai dar várias instruções sobre como eles deveriam se portar. E isso vai sobre tudo que você imaginar, desde trato dentro do casamento, quanto a divórcio. Também ele vai falar sobre a limpeza do acampamento. Imagina só, são instruções minuciosas sobre os maiores e mais detalhosos pedaços da vida rotineira do povo de Israel. Mas a gente vê aqui no capítulo 26, uma outra instrução muito valiosa, que é justamente sobre as primícias, sobre os dízimos, sobre as ofertas. E o reconhecimento que Moisés faz aqui é que, em primeiro lugar, aquilo que eles possuíam vinha do próprio Deus. Ele diz: eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. O Senhor é quem concedeu, o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem dá para nós tudo aquilo que precisamos. E ele reconhece isso. Mas ele não apenas reconhece que o Senhor lhe deu, mas ele se prostra diante dele. Ele adora esse Deus. Ele continua dizendo: então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante Ele. A gente precisa adorar a esse Deus, não é só reconhecer: oh, Senhor, Tu és bom, o Senhor sustenta a minha vida, o Senhor tem guiado aí, obrigado, tudo quanto eu preciso o Senhor tem me dado. Mas é adorá-lo perante isso, é realmente reconhecer a sua pequenez e o quão grande e misericordioso o Senhor tem sido. E também transbordar o nosso coração de alegria. Quando nós obedecemos às leis do Senhor, quando nós estabelecemos a nossa vida, os preceitos de Jesus, do Senhor, nosso coração se alegra. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado. O Senhor nos enche de alegria. O Senhor completa o nosso coração de júbilo e de gratidão. Então vamos agora, nesse momento, louvar a Deus a uma só voz. E enquanto louvamos, enquanto entronizamos o nome desse Senhor, nós vamos então trazer os nossos dízimos e ofertas diante de Deus. Amém? Tu és soberano. É um tiro e bota a máscara, bota. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar
bota máscara, tira máscara, bota máscara, tira máscara, tira máscara, bota máscara. Desse jeito. Queridos, algumas explicações só. Nós estamos aqui com alguns visitantes e não está tendo projeção. Hoje vocês estão vendo, estamos sem televisão, sem teto, do púlpito. Tiraram meu muro das lamentações, né? Tiraram minhas pedrinhas. Fizeram aqui um negócio assim. Eu chorei no dia que tiraram meu muro das lamentações. O nego falava que eu ficava ali diante das minhas pedrinhas. E muita gente chorou, falou assim, agora a igreja não está tão bonitinha mais, não está tal. Mas o negócio está mudando, a coisa está chegando, né? O que vocês estão vendo é parte de algo que vai acontecer e que vai ficar muito bonito. O projeto da igreja está muito bonito. A Arquimult, que é a empresa que fez o projeto de arquitetura, fez um projeto muito bonito aqui para a igreja. Dos 3 que nós tivemos, eles que venceram o processo todo de escolha que nós tivemos. E hoje, então, se Deus quiser, vocês estão tendo esse meio que atropelo aqui, os visitantes não tiveram as projeções e tal, mas, se Deus quiser, essa semana, esse forro já está quase todo pronto. Outra novidade que vocês não estão vendo aqui, mas se quiserem dar um pulo aqui atrás, vocês vão ver, é que foi concluído, e vai ser concluído essa semana, com todos os apetrechos inerentes a um estúdio, o estúdio da nossa igreja, o estúdio de ensaio e de gravação, aqui no primeiro andar. Está faltando os painéis acústicos ainda, as coisas ainda, mas a coisa já está bem feita, bastante arrumada. Então, se você quiser dar uma olhada e conhecer o novo estúdio de ensaio e gravação da igreja, você pode ir aqui atrás, no primeiro andar, na sala do meio, e vai ver um estúdio bacana, trem assim chique, todo arrumado. Assim como vai ficar isso aqui também, todo o tratamento acústico aqui do púlpito será feito e vai ficar muito bonito. Então, queridos, só para dar esse feedback aí à igreja do que está sendo feito e do que ainda será feito. Nós temos aqui atrás, se Deus quiser, essa semana ficando pronto, e aqui no templo, a parte de forro vai ficar pronta, talvez, essa semana, mas a marcenaria, a pintura, até o final do ano. Nós vamos estar para o Natal bonito. Mas até lá, nós vamos ter que parar agora dia 16, por conta dos 21 dias de jejum e oração, né? Aí não dá para fazer a faxina todos os dias. E eu quero dar mais uma vez uma palavra de agradecimento a todos os queridos que se empenharam na limpeza da igreja no sábado aqui. A igreja estava assim, com os bancos todos arredados, poeira para toda a banda, porque isso aqui era gesso. Quando você quebra gesso, você sabe como é que faz, né? Que poeirão branco. Então, toda a equipe que veio para cá para limpar a igreja, para que nós pudéssemos usar hoje, então está querendo mais uma vez dar uma palavra de gratidão. Já demos lá no grupo da igreja, mas uma palavra de gratidão a todos que se empenharam na limpeza e na arrumação da igreja para podermos hoje usá-la. Sábado tem mais. Essa semana, hoje à noite, quem vier, nós contamos com a sua ajuda. E o Quinha, esse seu casal de sobrinhos que veio aí, esse caboclo forte assim, fala com ele que ele está convocado para arrumar os bancos, tudo aqui da igreja. Gente forte assim, a gente está precisando. Então, de pegar os bancos, tudo, chegar tudo para trás aqui, nós desmonta tudo aqui hoje à noite. Então, os homens venham dispostos, venham assim, cheio de gás, para pegar os bancos, chegar tudo para trás. Se bem que isso é coisa, até Roberto faz isso. Velho de cabeça branca, assim, até um velho desse consegue botar os bancos para trás, de tão mole que é o negócio. Cada um pega de um lado, chega para trás, até um velho de cabeça branca consegue fazer. Mas, se tiver gente forte assim, bacana, igual
Deixa para lá, eu ia usar outro exemplo, mas deixa para lá. Queridos, vamos orar pelos dízimos, agradecer a Deus, porque é através desses dízimos que Deus tem abençoado essa igreja para fazer essa obra e não deixar com que as coisas aconteçam. Por exemplo, hoje à noite teremos presença do nosso missionário Alain e Vanessa, que está em Portugal. Essa igreja mensalmente contribui com o sustento de Alain e Vanessa lá em Portugal. Então, nós vamos, e nós temos um valor fixo todo mês, mas vocês sabem que o euro varia, como diz o outro, né? Essa variação que tem dado da moeda, ora sobe, desce, traz uma insegurança financeira muito grande para esses missionários. Então, vamos estar orando e pedindo que Deus os abençoe, para que também, como igreja, nós continuemos a abençoar nosso querido irmão Alain e Vanessa, que hoje à noite estará conosco. Ele veio para cuidar do pai. O pai dele está numa situação muito delicada, muito comprometedora de saúde. O velho está bem alquebradinho. E quarta-feira, também, no dia de jejum e oração, Vanessa estará aqui dando a palavra, tá bom? Então, vamos orar agradecendo a Deus pelo sustento missionário que essa igreja tem e por todas essas obras que temos feito. Vamos orar. Amaro, por favor. Vou falar, Pai amado. Amém. Oremos. Graças e paz à igreja, né? Amém. Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, pela fidelidade do teu povo na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, por esse dízimo de oferta que é ofertada aqui na tua casa. Que eles possam, Senhor Deus, fazer jus daquilo que vai ser implantado, Pai. Que as pessoas que estão à frente da liderança dessa igreja possam fazer o melhor, Senhor Deus, daquilo que tu a eles confia. É assim que nós te oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e a igreja diz: amém. Amém, irmãos. Apenas alguns avisos finais para encerrar este momento. Lembrando que hoje nós não temos escola bíblica dominical, porque geralmente quando Dia das Mães, Dia dos Pais, nós não nos multiplicamos em classe de escola bíblica dominical, para que você tenha mais tempo para estar com seus familiares depois daqui. Então, daqui estaremos nos despedindo e nos reencontrando aqui às 6 horas para o culto da noite. E como já foi dito pelo pastor Daniel, hoje à noite estará conosco o pastor Alain, missionário lá em Portugal. Talvez não seja do conhecimento de muitos, mas todo mês de agosto, no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós celebramos o mês de missões, né? Então é um tempo que a gente mais intencionalmente ora por esses irmãos que têm dado as suas vidas para servir ao Senhor em outras regiões do nosso país e também fora. E teremos então aqui o pastor Alain para celebrar esse mês que é tão importante e significativo para todos nós. Então, se organizem para estar aqui e continuem orando, intercedendo por essas famílias missionárias ao redor do mundo. Também lembrando que no dia 12 de setembro, nós estaremos aqui reunidos e nós convocamos toda a igreja para estar aqui presente no dia 12 pela manhã para a eleição pastoral. Como nós sabemos aqui, já foi dito, avisado já há alguns domingos, já tem chegado o vencimento, né, dos 5 anos do pastor Daniel aqui entre nós como pastor. Já tem 27 anos, 28 anos, e o último mandato está encerrando agora no fim do ano, e teremos, portanto, uma eleição no dia 12 de setembro para encaminharmos então e vermos qual será o proceder dos próximos 5 anos aqui da igreja. Então, a igreja precisa estar presente, nós precisamos de quórum para tal, mesmo que você às vezes está pensando, puxa vida, já tem alguma coisa, se esforce para estar conosco nesse dia, para que a gente não tenha que postergar, para que não tenha que fazer um outro encontro, para que a gente resolva tudo prontamente, o mais rápido possível. Então se organize, já marque aí na sua agenda, para que você não se esqueça. Dia 12 de setembro pela manhã, nós teremos culto pela manhã, normalmente, como sempre fazemos, e depois nós converteremos a igreja, o culto em assembleia, para então a eleição pastoral. Lembrando, como foi dito também já aqui, nas quartas-feiras, todas as manhãs, nós temos aqui culto de jejum e oração. Vanessa, que é missionária lá em Portugal, vai estar conosco.
Ah, não. Então, quarta-feira pela manhã, esteja aqui com as mulheres e também, não só mulheres, para toda a igreja estar aqui. Também na segunda-feira, culto de oração por missões aqui também na igreja à noite. E basicamente é isso. Eu gostaria de chamar também Liliane para vir aqui à frente para dar um último aviso, porque ela pediu para vir aqui à frente e dar esse último aviso. Bom dia. Bom, a gente está aí há uma semana para a gente começar mais uma jornada de 21 dias de jejum e oração. Então, de amanhã, que é aniversário do pastor Mateus, aí no outra segunda-feira, a gente começa mais uma empreitada. E eu queria fazer um desafio para vocês. O ano passado foi um ano muito difícil no sentido da gente fazer os 21 dias, porque a gente estava tudo fechado. A gente não podia, a igreja estava fechada, o decreto não deixava abrir a igreja. E aí eu pensei até em não ter, e depois eu fui desafiada a fazer pelo Instagram, lá de casa, e era uma novela, era o Mateus era o produtor, ele era o diretor, e era um negócio começando, fechando, e vai, e tal, na hora, vai vencer, porque o Instagram fechava com uma hora, ele fechava mesmo, e era todo um negócio, levantando bandeirinha, 5 minutos, 10 minutos, era um negócio. Gente, vocês não têm... Obrigado, meu filho, sem ele não teria acontecido. Mas eu quero só dizer para vocês que foi assim, desafiador, tremendamente o ano passado, mas aconteceu. Mas esse ano, a gente tem o privilégio de fazer presencialmente. A gente vai ter a transmissão pelo YouTube, aí dessa vez vai ser pelo YouTube, porque sendo na igreja, a gente não precisa fazer pelo Instagram. A gente tem o YouTube, pode fazer que sai projetado na televisão, sai bem melhor. Mas muito melhor do que você ver pela televisão, é a gente estar aqui em comunhão. E é uma hora só. A gente começa pontualmente às 19h30, você pode chegar aqui às 7h25. Você chega à igreja, você esparrama aqui, vai para a galeria, vai lá para trás, não tem problema. De 20h30 a 8h30, assim, em ponto, eu estou terminando. Então, é uma hora de relógio. Você vem com a sua máscara, tem o álcool ali na porta, você fica quietinho, você não precisa abraçar ninguém, porque é outra coisa a gente estar junto. E quando eu estava organizando os 21 dias, logo que acabou o outro ano passado, eu falei assim, gente, como vai ser especial o ano que vem? É um ano especial, 21 anos, 21 dias, e pensei em fazer, vou fazer até um livro, que vai ser um retrospecto desses anos todos passados, e já passei a bola para a Azaf, para a Noélia. Cada dia a gente vai ter a música tema do ano que foi. Eles estão uma bomba grande na mão. Mas o ano que foi, cada ano a gente vai lembrar não só a história que foi, mas a música que foi do ano. Foi um trabalho de coletânea de todo mundo para lembrar de 20 anos atrás, lá em 2001, como é que foi. Algumas a gente já canta, ainda canta, outras a gente nem lembra mais. Mas quando eu estava fazendo tudo isso, eu falei assim, vai ser um ano especial, de tantas recordações. E quando o livro foi para a gráfica em maio, eu já não tinha mais acesso ao livro, o livro já tinha ido embora, né? Aí começou Claudinha com aquele negócio de ver capa e ver correção, e manda para a gráfica Liceu. Quando eu perdi o controle do livro, aí eu tive uma história para contar, que eu tinha uma outra história para viver durante esses dias. E eu vou dizer uma coisa, os dois já estão apostando, quantos dias dos 21 dias eu vou chorar? Mas eu não sabia que esses 21 dias ia ser tão especial para mim, não pelos anos, mas pelo que Deus tem me dado a bênção de viver durante esses dias. E saber que viver essas histórias que eu vivi 20 anos atrás, tem sustentado a minha vida hoje. Eu não tenho tido reação nenhuma, eu não tenho tido efeito colateral nenhum. A médica, segunda-feira, falou para mim, falou assim, Liliane, é impossível você não estar sentindo nada. Eu falei assim, porque o senhor não conhece a igreja que eu sirvo. O senhor não conhece os irmãos que têm orado por mim. E a senhora não conhece o Deus que eu sirvo. Então, é possível. Essa palavra é impossível para mim, para a senhora, mas para o Deus que eu sirvo, não. E eu louvo a Deus. A primeira semana vai ser desafiadora. Eu ainda tenho que fazer a radioterapia dentro do horário, para não atrasar. E venho da clínica direto para a igreja. E Deus vai sustentar. E grandes coisas Deus vai fazer conosco nesse meio. Durante esses dias, eu creio. E eu tenho visto, assim, esse ano vai ser um ano especial. E se você só ficar acompanhando pela televisão, você vai perder. Eu sinto muito, mas você vai perder. Então, começamos dia 16. E vamos até o dia 5 de setembro. Firme e forte. Amém? Já ora aí. Vamos ficar em pé.
Então vamos orar, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus. Por mais tempo? Tá. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos na tua casa, porque isso é alegria para o nosso coração, isso fortifica a nossa alma. Estarmos aqui glorificando o teu nome, engrandecendo o teu nome, levantando a nossa voz em louvor e adoração ao teu nome, sermos confrontados pela tua palavra, exortados por ela. Pai, muito obrigado por isso, obrigado por cada pai que está aqui, que eles sejam realmente referenciais de fé e de conduta na vida dos seus filhos, na vida da sua família, como sacerdotes do seu lar. Pai, que o Senhor possa estar levantando aqui famílias estruturadas no Senhor, famílias fortificadas no Senhor, homens que são valorosos, homens que são referenciais na vida dos seus filhos, que amam as suas esposas, que sejam testemunhas fiéis dentro da sua casa, no seu trabalho, para onde vão, que sejam vistos como homens de Deus. Muito obrigado por essa manhã, pela palavra que ouvimos, que o Senhor encontre, Pai, lugar no nosso coração, para que ela frutifique, e ela germine, e ela dê frutos. Esteja conosco também logo mais, que o Senhor possa trazer Alain, Vanessa, e mais uma vez estar usando-os para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Receber a bênção, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, assim como as ternas consolações do Espírito, estejam convosco e convosco permaneçam, forjando em vossos corações as virtudes de Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Feliz Dia dos Pais. Nos vemos mais tarde, em nome de Jesus.